Olá, alunos, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje eu vou continuar a aula anterior, tá? Então, dando sequência na aula passada a gente aprendeu um conceito que era um conceito novo, que é a ideia de sequência, mas utilizando uma coisa que vocês já trabalharam muito, que são as funções, né? Então, só recapitulando, o que é uma sequência? Basicamente é uma função cujo domínio é o conjunto dos números naturais, tá? E quando eu falo conjunto dos números naturais, eu sempre vou pensar o conjunto começando a partir do 1, tá? Eu sei que tem alguns livros de matemática que definem o número 0 como sendo um número natural, só que aqui eu tô com uma ideia de ordem, então eu quero ordenar cada um dos elementos, então se eu quero ordenar, né, o primeiro elemento, eu vou associar o número 1. Então, por isso que eu sempre vou partir do número 1, ok? Então, dando seguimento, né, a gente tinha aprendido algumas regras, a gente viu que o conceito de sequência vai seguir o padrão das funções, que é se perguntar se há uma tendência no infinito para esse argumento matemático, né, a ideia da sequência, será que existe? Então, a gente vai construir aqui algumas ferramentas para que a gente consiga trabalhar com as sequências, tá? Assim, eu vou começar essa aula enunciando esse teorema, que é um teorema muito simples e a gente já tinha percebido isso na aula passada, tá? Então, o que o teorema vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: se você tem duas coisas matemáticas, né? Primeiro, uma sequência. Então, se eu tenho uma sequência e uma função de uma variável real lá do cálculo 1, e se essa função ela coincide com a sequência, né, para um certo, né, números de naturais a partir de um n0 fixo, daqui um pouco eu vou explicar esse n0 fixo, e é mais fácil, você consegue calcular o limite da função f de x, então você conclui que o limite da sequência vai tender para o mesmo valor, tá? Graficamente, o que eu estou querendo dizer com esse teorema é o seguinte, né? Então, a gente viu na aula passada como que a gente faz os gráficos de sequências. Eu estou pensando da seguinte forma. Imagine que eu tenho uma função real, tá? Então, a função real, vamos supor que ela tenha essa curva aqui, ó. Ok? E para um certo n0 fixo, agora eu consigo dizer sobre esse n0, né? n0 para mim é um número natural, tá? Então, eu imagino que eu tenho um n0 fixo aqui, que a partir desse n0 fixo, todos os números naturais que virem a partir dele, vai acontecer da função ser igual à sequência. Ou seja, todos os números naturais que vierem depois do n0 vai coincidir do gráfico da função equivaler ao gráfico da sequência. Então, eu tenho aqui um ponto. O vermelho é o gráfico da sequência, né? Então, coincide com o gráfico da função. Isso significa esse n0 aí. E o que acontece antes do n0? Bom, antes do n0, como a gente está trabalhando com tendência de n para o infinito, não me importa o que aconteça. Pode acontecer dos naturais anteriores a n0 serem diferentes da função, né? Imagina que aqui está o gráfico da sequência. Pode ser diferente, não tem problema. O que me interessa é que, a partir de um certo número natural, n0, a partir dele, todos os números que aparecem na minha sequência coincidem com as imagens das minhas funções, né? da minha função aqui f de x. Dessa forma, o que o teorema vai nos dizer é uma coisa relativamente muito simples de se observar na prática. O que ele diz é o seguinte: se você conseguir calcular o limite da função f de x e der um valor L, né, então a função está tendendo para um certo valor L. Então, você consegue calcular esse limite tendendo para o infinito, né? O x tendendo para o infinito, que é uma função real. Então, se você conseguir calcular esse limite vai ser igual ao valor do AN também, né? Muito simples de ver, porque se a sequência sempre coincide com a função, é de se esperar que a tendência da sequência também seja igual à tendência da função, né? Quando tende para valores no infinito.
Isso vai valer também no caso onde a função f de x ela for tender para o infinito ou para o menos infinito. Esse L aqui é qualquer número real e também qualquer infinito ou menos infinito, né? Infinito não chega a ser um número, mas identifica um comportamento. Esse teorema, né, faz com que a gente consiga agora usar todo o ferramental que a gente conhece de funções. Porque uma vez que você calcula a função e você iguala a sequência, a gente pode transferir todos os nossos problemas de sequência para um problema de função que a gente já conhece, já estudou bastante lá no cálculo 1. Então, o próximo teorema que vai aparecer, por exemplo, vai ajudar a gente a resolver problemas mais complexos, que é exatamente o teorema que a gente já estudou, que é o teorema de L'Hopital. Então, recapitulando aqui com vocês, qual é a ideia? O teorema de L'Hopital ele diz o seguinte: se f e g são deriváveis, f e g aqui eu estou falando de funções, eu não estou falando de sequências, tá? Não existe derivada de sequência. Por quê? Porque a sequência são pontos no R2, e não tem como você calcular reta tangente nesses pontos. Agora, a função é uma curva, e numa curva você consegue calcular a reta tangente a ela. Então, estou considerando aqui f e g deriváveis, só que são funções. Então, considere f e g deriváveis, a derivada do g de x sendo diferente de zero, porque ele vai vir no denominador, né? E o limite de f sendo igual ao limite de g de x igual a zero. Então, este quociente vai dar uma determinação do tipo 0 sobre 0, né? E se ao calcular o limite da derivada do de cima dividido pela derivada de baixo eu chegar em um valor L, aqui de novo, pode ser infinito ou menos infinito, então eu concluo que o limite também, sem ter derivado as funções, é igual a esse mesmo valor L. Esse aqui é o teorema de L'Hopital. Daqui a pouco a gente vai aplicar alguns exemplos só para que vocês se recordem. Antes de eu aplicar alguns exemplos, eu gostaria de fazer algumas observações. A primeira observação é que eu coloquei aqui a indeterminação do tipo 0 sobre 0, só que o mesmo vale, né, se aplica às indeterminações de infinito sobre infinito, tá? Então, o mesmo vale para esse tipo de indeterminação aqui, ó. Limite de f de x sobre g de x, quando x tende ao infinito, isso é igual a mais ou menos infinito, tá? Opa! Aqui a divisão, tá? Infinito sobre infinito. A segunda observação que eu gostaria de falar é sobre outras indeterminações que podem aparecer, e é muito comum aparecer, né? Que são, por exemplo, outras indeterminações infinito menos infinito, isso aqui não é zero, por incrível que pareça. Outra indeterminação que pode aparecer é infinito vezes zero, isso aqui também não é zero, tá? A gente vai ver um exemplo aqui na prática, e a gente vai ver que isso nem sempre é zero, é indeterminação, não dá para adivinhar o que é. Outra indeterminação é zero elevado a zero. Outra indeterminação é infinito elevado a zero. Outra indeterminação é 1 elevado ao infinito. Todas essas indeterminações não é possível aplicar L'Hopital diretamente, tá? Então, para essas indeterminações, não podemos aplicar L'Hopital, tá? Vou escrever assim, ó, L'Hopital diretamente. Então, o que eu faço, professor? Manipulação algébrica, tá? Exemplo. Vamos começar alguns exemplos aqui. Primeiro limite, né? Então, note que aqui eu estou falando de sequência. Estou voltando para o meu assunto principal, sequência. Eu quero calcular o limite, né, do logaritmo natural de um número natural dividido por n. Então, você tem n tendendo ao infinito, né? Então, eu vou usar o primeiro teorema da aula de hoje. O que o primeiro teorema da aula de hoje disse? Disse que se para um certo valor você consegue coincidir a função com a sequência, né? Então, se você consegue construir uma função real análoga à sua sequência, então calcule,
né, o limite da função, que é mais fácil, e depois conclua que é igual ao da sequência, tá? Então, estou usando esse teorema. Então, o que eu vou fazer? A gente sabe lá do cálculo 1 que eu consigo construir uma função que tem essa cara aqui, ó. ln de x sobre x. Né? Então, porque aqui é importante você trocar a letra, né? Porque fica claro que nessa sequência, né? Você está trabalhando com a sequência, aqui são números naturais. E aqui você está passando para os números reais. Só que pelo teorema, aqui nessa igualdade entrou o teorema, tá? O teorema não disse que calcular o limite da sequência é a mesma coisa que calcular o limite da função? Então é isso que eu vou fazer. Vou calcular o limite do x tendendo ao infinito, né? ln de x sobre x. Quando você faz o x tendendo ao infinito, o ln com x tendendo ao infinito dá infinito. E dividido por x também dá infinito. Então, isso aqui é uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Né? Eu vou deixar aqui no cantinho, ó, infinito sobre infinito. O que eu posso fazer? L'Hopital. Então, L'Hopital a expressão, né? L'Hopital. Então, derivo de cima, então vai ficar limite derivada do ln de x. 1 sobre x. Derivada do denominador é 1. Então, eu tenho o limite de 1 sobre x quando x tende ao infinito. E isso aqui é zero. Então, o que eu fiz basicamente nessa expressão? Eu transferi o meu problema de sequência para um problema de função. Porque função eu sei, né? Eu trabalhei bastante lá dentro do cálculo 1. Segundo exemplo, você nota já que eu não deixei aqui o índice do n tendendo ao infinito. Por quê? Todos os limites que a gente vai trabalhar em métodos matemáticos são com a variável tendendo ao infinito. Então, já fica subentendido isso. Se vocês quiserem, pode usar a mesma notação que eu, tá? Então, só tenha bastante atenção para não se confundir, né? Porque agora aparece o ln, fica limite com ln, então, só para não dar uma confusão, prestem bastante atenção. Então, no nosso segundo, já fica subentendido aqui que o n está tendendo para o infinito, tá? Então, se o n está tendendo para o infinito, a exponencial de n sendo um número natural, vai dar infinito, e em denominador também infinito. Então, aqui já está dando... Vou usar primeiro o teorema, né? O teorema que diz que eu posso estudar o limite da sequência estudando o limite da função. Tá? O limite da função. E aí, aplico o L'Hopital. Está dando a mesma indeterminação aqui, inclusive, né? Vou L'Hopital a expressão, então vai ficar... Derivada do numerador é a própria exponencial, derivada do denominador é 1, x tende ao infinito, né? E aqui o limite da exponencial de x é infinito. Ok? Professor, eu preciso passar a variável n para x toda vez na expressão? Sim, tá? Porque eu quero que vocês saibam o que vocês estão fazendo e não existe derivada de número de sequência, né? Quando o n é natural. Não tem como eu fazer a derivada de exponencial de n e dar exponencial de n sobre 1. Isso não existe, não tem derivada de sequência. Então, eu quero fixar bem esse conceito na cabeça de vocês. E a única forma de eu saber que vocês entenderam é quando troca a variável. Então, troque a variável. Troque do n para x. Na nossa última expressão, quando você faz o n tender para o infinito, né? Primeiro, a gente usa lá o nosso teorema, para transferir o problema de sequência para um problema de função. Depois que eu transfiro o problema, você nota que quando o n tende ao infinito, né, a expressão 1 sobre x tende para zero, seno de zero é zero, então eu tenho, né, uma expressão do tipo infinito vezes zero. Lembra que eu falei que existe as determinações que a gente não pode aplicar L'Hopital diretamente? Essa é uma que aparece, né? A gente poderia pensar que é zero, porque zero vezes qualquer número real é zero. Mas eu vou mostrar para vocês como é que o infinito ele não se comporta como número real. Porque teoricamente teria que ser zero essa expressão e não é. Tá? Então o que eu vou fazer? Para tentar resolver essa indeterminação, eu vou tentar manipular algebricamente para que eu consiga cair no teorema de L'Hopital, né? Que eu consiga usar as derivadas.
Então, o que que eu vou fazer com essa expressão? Vou reescrevê-la da seguinte forma. Limite, quando x tende ao infinito, seno de 1 sobre x dividido por 1 sobre x. Você nota que essa expressão é exatamente a mesma anterior, porque se você aplicar a regra da divisão de frações, você volta na expressão anterior. Só que o que que mudou? Se o x tender para o infinito aqui agora, eu vou ter o seno tendendo para o seno de zero, que dá zero, e 1 sobre x tendendo para zero, ou seja, eu caí numa determinação do tipo L'Hopital, 0 sobre 0. Então, o que eu faço? L'Hopital. Né? Então, fazendo as derivadas aqui, vai ficar o limite, quando o x tende ao infinito, aqui eu tenho uma regra da cadeia, né? Então, o derivado da função que está por fora, o derivado do seno é o cosseno, aplicado no que está dentro, 1 sobre x, vezes a derivada que está dentro. O que é a derivada que está dentro? A derivada de 1 sobre x, né? Já fazendo aqui diretamente de cabeça, menos 1 sobre x ao quadrado. Derivada do denominador é 1 sobre x, né? Então, a derivada é menos 1 sobre x ao quadrado também. Olha que beleza. Cancela, cancela. E aí eu transformo esse limite no limite da função cosseno 1 sobre x, x tendendo ao infinito. Quando o x tende ao infinito, eu tenho o cosseno de zero, e o cosseno de zero é 1. Olha só, está dando um número diferente do zero. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as indeterminações que não dá para aplicar L'Hopital diretamente. Professor, o que que eu faço com todas essas indeterminações? Todas essas, né? Você sempre vai fazer esse tipo de manipulação algébrica, tá? Sempre vai tentar transformar uma coisa que não dá para aplicar no L'Hopital em uma coisa que você, de fato, consegue aplicar no L'Hopital. O que eu vou mostrar agora são limites de algumas sequências especiais, e o que eu quero dizer com especial é que é recorrente, parece demais em várias partes do nosso estudo, principalmente nos testes de convergência que a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, as manipulações que vão aparecer são manipulações para indeterminações do tipo 1 sobre infinito, por exemplo, ou infinito elevado a zero. Então, vamos dar uma olhada nessas manipulações e a gente sempre vai seguir um padrão, tá? Eu vou passar esse padrão para vocês. Então, vamos começar. A primeira sequência especial é uma sequência que foi um dos primeiros exemplos da aula passada, né, do começo do nosso curso, né? Se vocês se lembrarem aqui, na aula passada, a gente viu um exemplo da aula passada, onde a sequência ela tinha o termo geral 2 elevado a n, que é exatamente esse tipo de sequência. O R aqui que eu estou falando que é um número real diferente de zero, ele é a base da minha sequência exponencial, tá? Então, esse R ele é fixo. Então, eu quero saber, já que esse R é fixo, eu quero estudar essa sequência, saber quando ela é convergente, quando ela é divergente. Da aula passada, a gente viu que a sequência 2 elevado a n, ela era sempre divergente. Só que será que ela sempre é divergente, independente da base? Essa é a pergunta que eu quero levantar aqui. Será que se eu tiver a base, por exemplo, meio, vamos supor que esse R fixo seja meio, será que essa sequência ela vai ser divergente? Então, como é que a gente vai responder essa pergunta? A gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou olhar para esse R que é fixo dentro dos números reais em vários intervalinhos. Vou imaginar aqui a reta real. Tá? Vou pensar em vários intervalinhos. Vou pensar no primeiro intervalo, né? Como eu estou fixando a minha base sendo um número diferente de zero, eu vou pensar no primeiro momento, né? No primeiro momento, dentro desse intervalo aberto aqui, de 0 a 1. Quero estudar este intervalo e eu estou levantando o questionamento. Será que essa sequência, quando a base estiver nesse intervalo, ela converge? Por exemplo, como eu tinha dito, né? Imagine se o R fosse meio. Será que ela converge? Então, esse intervalo eu vou chamar de caso 1. É o primeiro caso. Então, no meu primeiro caso 1, eu vou pensar se x, né? Se o R, a base, estiver nesse intervalo. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar nas funções do cálculo 1. No cálculo 1, quando a gente calcula, né, aqui eu estou testando o limite da sequência, e pelo teorema da aula de hoje, a gente viu que isso é a mesma coisa
que o limite da função tendendo ao infinito do r elevado a x, né? Muita atenção, quem está passando a ser um número real qualquer, que vai ter a tendência, é o expoente, não é a base é fixa, tá? Estou pensando num número fixo dentro desse intervalo. Então, quando eu estudo esse tipo de função lá do cálculo 1, a gente sabe como é que é o gráfico da função. Toda vez que você estuda uma exponencial cuja base ela está no intervalo de 0 a 1, você tem uma exponencial decrescente, tendendo para zero. Então, já que eu consegui o teorema da aula de hoje, que eu igualo a sequência à função, então esse limite é zero. E eu tenho uma sequência que é convergente, né? Então, o que a gente viu na aula passada, de a base sendo 2 ser uma função, uma sequência divergente, isso não acontece dentro do intervalo de 0 a 1. Continuando o estudo de caso, vamos dar uma olhada agora no intervalo superior a 1. Superior a 1. Então, caso 2, vou querer estudar o caso onde a base R ela é superior a 1. Então, nesse caso, também vou usar o mesmo argumento, tá? Então, eu consigo igualar o limite da sequência ao limite da função. E a base agora, ela é superior a 1. E do estudo de funções lá do cálculo 1, a gente sabe como é que funciona gráficos desse tipo de exponencial, né? Que o mais clássico que a gente conhece é o número neperiano, que ele é maior do que 1, né? Ele é 2 ponto alguma coisa. Então, é uma exponencial crescente. E a exponencial crescente, quando o x tende ao infinito, ela é divergente. Foi o exemplo da aula passada, tá? O que a gente vai fazer agora bom, já estudei no intervalo de 0 a 1, já estudei no intervalo superior a 1. Vou querer agora estudar nos intervalos negativos. E depois eu preencho essas bolinhas. Caso 3. Caso 3. Vou pensar agora, se o R estiver preso no intervalo aberto de menos 1 a 0. Como é que vai ficar essa história? E o que diferencia dos casos anteriores? Aqui aparece um pequeno probleminha, porque é o seguinte, nesse intervalo de menos 1 a 0, quando a gente estuda lá no cálculo 1, a gente define a base da exponencial sendo sempre positiva e diferente de 0 e diferente de 1. O problema aqui é que dentro desse intervalo a gente não tem um correspondente da função real igual a gente teve nos casos anteriores, no caso 1 e 2. Então, o nosso argumento matemático ele tem que ser um pouquinho diferente do que foi feito até então. Como é que vai ser o meu argumento matemático para esse caso? Meu argumento matemático aqui vai ser teorema do confronto, aula passada. Tá? Então, teorema do confronto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha sequência, que é R elevado a N, e vou tentar prender ela dentro de um intervalo, onde eu consiga calcular o limite das extremidades, e depois que eu calcular o limite das extremidades, se as extremidades tenderem para o mesmo valor, eu concluo que a sequência do centro também tende para esse mesmo valor. Ok? Então, qual que vai ser a inequação que eu vou montar? Eu vou pensar o seguinte, olha só. O expoente, ele é um número natural, né? Essa é a primeira informação importante. Então, toda vez que você elevar um número qualquer a um número natural, né, via de regra, esse valor, ele sempre vai se manter o sinal. Então, o n, imagine aqui, por exemplo, r igual a 3. Se você eleva ao cubo, né, tá dando 27. Manteve o sinal, né? Eu tô pensando só no sinal por enquanto. Se você pegar agora aqui esse r, né, na parte negativa agora, menos 3 elevado ao cubo, vai ser menos 27. Manteve o sinal, né? Era negativo, ficou negativo, era positivo, era positivo. Então, via de regra, n não interfere no sinal. Esse é o primeiro ponto que eu quero chegar. Segundo ponto que eu chegar,
Vocês concordam comigo que toda vez que eu fizer a base em módulo, né, eu dei o exemplo aqui do menos 3. Então, se eu faço a base em módulo, ela fica positiva. Então, ficaria, no caso aqui, menos 3 elevado ao cubo, daria menos 27. E se eu tiro o módulo da base antes de fazer ele elevado ao cubo, isso se torna positivo, né? Porque fica menos 3 em módulo 3 ao cubo 27. Então, essa expressão eu sempre consigo garantir que esse número à direita é um número positivo e o número à esquerda pode ser positivo ou negativo, mas quando ele for positivo, ele vai ser igual. Então, essa é a primeira inequação que eu estou montando. A segunda inequação, eu vou fazer uma coisa análoga. Só que eu vou colocar o sinal negativo na frente dela. Pelo mesmo raciocínio, né? Sempre que eu tiro o módulo aqui da base e elevo a n, isso sempre dá um número positivo. Então, como eu tinha dado o exemplo do r sendo menos 3 e o n sendo 3, né? Aqui, no caso, daria menos 27. E já no menos 3 elevado a n também daria menos 27. Então, quando isso aqui der negativo, o máximo que vai acontecer é ser igual à sequência da esquerda. Montei essa inequação, tá? O que essa inequação me ajuda? Ela me ajuda que agora eu consigo aplicar o caso 1. Olha só, do caso 1, a gente vai ter o seguinte. Se eu calcular o limite da direita, então, limite de módulo de r elevado a n. Esse r, ele está preso no intervalo de menos 1 a 0. Quando eu calculo o módulo de r, ele passa a estar no intervalo de 0 a 1, por causa do módulo. O módulo tira o sinal dele. Então, o que ele estava aqui inicialmente, em r, ele passa a cair nesse intervalo. E nesse intervalo é exatamente o caso 1. Ok? Então, isso daqui passa a ser o caso 1, e o caso 1 a gente já estudou, e esse limite é 0. Tá? Quando eu calcular o limite agora da esquerda, né, esse sinal pode sair do limite, estou usando propriedade de limites, e aí, de novo, eu volto a usar o... Opa, desculpa. E aí, de novo, eu passo a usar o caso 1, porque isso dá 0. Ou seja, eu tenho o extremo à esquerda tendendo a 0, o extremo à direita tendendo a 0. Conclusão, teorema do confronto, o limite de r elevado a n, que é o centro, também tende a 0. E assim a gente consegue fechar o nosso raciocínio. Indo agora para o nosso caso 4, se o r agora ele estiver no intervalo inferior a menos 1, a gente vai ter o seguinte. Então, voltando lá na nossa reta, estamos quase completando ela, né? Então, ela vai estar aqui. Então, no caso onde r é menor a menos 1, é um pouquinho mais complicado porque a gente não consegue utilizar o teorema do confronto. Porque se a gente usar essa mesma inequação, né, se você usar essa mesma inequação e usar o análogo do caso 2, né, você tem infinito aqui, entendendo? Então, você teria infinito à direita e menos infinito à esquerda. Como não é o mesmo valor, você não consegue concluir nada no centro. Então, o argumento que eu vou utilizar aqui é um pouquinho diferente, porque o teorema do confronto não é o suficiente para resolver essa questão. Então, qual é o argumento que eu vou usar? O argumento que eu falei na aula passada. Tá? A gente vai pensar no seguinte. Vamos construir a seguinte subsequência. Tá? Então, a subsequência que eu quero construir é a seguinte. Eu tenho lá a minha AN, que é R elevado a N, tá? Eu vou criar uma subsequência, tá? Então, essa aqui é a minha sequência, vamos dizer assim, sequência mãe, tá? Entre aspas aqui. Sequência mãe.
dela eu vou tirar uma outra sequência que eu vou chamar de BN, uma sequência filha, né? Que é exatamente da sequência mãe, pegando apenas os números pares. Se eu pegar, pegando apenas as ordens pares, ou seja, toda vez que esse n que está aqui, ele for um número par, eu coloco dentro da minha subsequência. Então, dentro da minha subsequência, eu consigo construir, por exemplo, já que eu estou pegando todos os termos de ordem par, né? Não é os números pares, é de ordem par. É o 2, o A2, o A4, o A6, o A8, por aí vai. Então, eu posso reescrever essa sequência como sendo sempre no lugar do meu n, eu colocando um número par. Já que é um número par, eu posso colocar 2n, n aqui sendo um número natural da mesma forma. Tá? Então, isso aqui é uma sequência, entre aspas, né, filha. Tá? Para que serve essa sequência filha? Porque olha só, agora quando eu for calcular o limite da minha BN, eu tenho R elevado a 2N. Ok? Vamos recapitular. O R, ele é um número negativo, menor do que 1. Ele está aqui agora. Se ele é negativo, menor do que 1, sempre que você elevar ele a um número par, né, um número par, ele sempre vai cair no intervalo positivo. Aqui ele vai ficar R elevado a 2N, porque você está levando sempre a um número par. Então, esse sinal que era negativo se transforma positivo, e já que você está caindo nesse intervalo, né, de 1 ao infinito, você cai no caso 2. E esse limite é infinito. Então, isso daqui é infinito. Qual é a conclusão que eu consigo chegar após esse estudo de caso? É que se a subsequência tende ao infinito, então a sequência mãe diverge, porque ela também vai divergir segundo o teorema da aula passada. Tá? Então, resumindo, o limite da BN dando infinito, isso implica que o limite da AN diverge, tá? Não existe. Tá? Recapitulando o teorema da aula passada, a gente viu na aula passada o seguinte, que se a sequência mãe converge, toda a subsequência dela teria que convergir por mesmo valor, tá? Então, qual que foi o raciocínio desse exemplo? Eu peguei uma subsequência onde diverge. Então, se eu peguei uma subsequência onde ela diverge, eu posso concluir que a sequência mãe diverge também. Eu não posso falar que ela tende para o infinito, tá? Mas eu posso garantir que ela diverge. Ao olhar na apostila, você vai ver que eu criei uma outra subsequência, tá? Tem a BN, tem a CN. A CN vai usar um argumento bem parecido, só que agora usando os expoentes ímpares, tá? Eu vou deixar aqui para vocês depois darem uma consultada na apostila, só que o raciocínio é exatamente o mesmo, ok? Bom, por fim, estamos quase preenchendo o nosso desenho, né? Por fim, faltou apenas os buracos que apareceu na reta. Então, no caso 5, e aí eu concluo, né? Se R for igual a 1, né? Então a sequência a n igual a r elevado a n, se o r é igual a 1, vai ser 1 elevado a n. 1 elevado a n, independente do número natural, uma vez que a base é fixa, isso sempre dá 1. Né? Então, eu tenho uma sequência constante. Então, assim, limite de r elevado a n, aqui vai ser 1, porque é uma sequência constante. Agora, no caso, se r for igual a menos 1, então a nossa sequência passa a ser a sequência da aula passada,
que é a sequência alternada. E essa sequência alternada diverge. Ou seja, o limite não existe. Tá? Vamos recapitular todos os nossos resultados? De menos 1 a 1, aberto em menos 1 e fechado em 1, a sequência converge. Só que, né, ela vai convergir, no caso, deixa eu colocar aqui, limite n tendendo ao infinito, de r elevado a n, vai convergir para zero se o r, né, o r tiver menor do que 1. Porque quando ele é 1, a gente viu que está convergindo para 1. Vamos já deixar aqui, né? Converge para 1 se r for igual a 1. E no caso onde está aberto no intervalo de 0, de menos 1 até 1, aberto, tudo aberto, converge sempre para 0, exceto no r igual a 0. A melhor forma de você escrever esse intervalo, eu posso escrever ele em módulo, tá? Assim. Porque em módulo, deixa eu fazer uma observação aqui. Deixa eu pegar uma folha aqui. Por que eu coloquei aquela expressão em módulo, tá? Eu coloquei aquela expressão em módulo assim, porque isso é a mesma coisa que escrever isso aqui, ó. Tá? Mas, professor, o R, ele tinha que ser diferente de 0. Se R for igual a 0, né? Só faltou essa parte na apostila, tá? Eu esqueci de digitar essa parte, tá, gente? Pode entrar dentro do caso 5, tá? Se o R for igual a 0, então a N é igual a 0 elevado a N, ou seja, sempre 0, né? Porque a base é fixa. Eu sempre vou bater nessa tecla porque a base é fixa. Então, converge também e converge para 0. Então, eu vou pegar o R, que inicialmente era diferente de 0, e vou colocar dentro desse intervalo para poder escrever um negócio mais enxuto, ok? Então, resumindo, esse limite sempre converge para 0 quando estiver dentro desse intervalo e converge para 1 se o R for igual a 1, e fora disso, sempre diverge, tá? A segunda sequência especial, se você tentar calcular diretamente o limite dela, né, você vai ter o seguinte: isso daqui é a mesma coisa que n elevado a 1 sobre n. Se eu fizer o n tender ao infinito aqui, vai ficar infinito elevado a 0, tá? E infinito elevado a 0 é uma indeterminação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar um teorema da aula passada, que na aula passada a gente viu que é possível você compor uma função com uma sequência. Então, da aula passada, quando você toma uma sequência Bn, né, então Bn é uma sequência, e uma função real f de x, sendo função aqui, e ao realizar a composição da função com a sequência, né, você consegue calcular esse limite da f de Bn, n tendendo para o infinito, você passa o limite para dentro da função e calcula apenas o limite da sequência. Depois calcula a imagem da função para o resultado do limite, tá? Então, a gente vai fazer uma coisa bem parecida aqui, tá? Como é que vai ser o argumento? O argumento é o seguinte: tá vendo que a gente tem um expoente 1 sobre n? A gente vai tentar cair esse expoente, derrubar ele. Como é que a gente derruba o expoente? Existe propriedade de logaritmo que você consegue fazer isso. Então, a gente vai construir essa propriedade, tá? Então, como é que vai ser a minha sequência Bn? Eu vou construir a sequência, né, geralmente chamada de sequência auxiliar, porque vai ajudar a gente a resolver o limite, né? Então, essa sequência Bn, eu vou chamar ela de sendo o Ln de n 1 elevado a n. Quem vai ser a minha função real? Minha função real vai ser a exponencial de x. Por quê? Quando você fizer essa composição, né, vai ficar a exponencial do Ln de n elevado a 1 sobre n, ou raiz quadrada de n, como quiser, raiz é enésima, né? E isso aqui é igual à expressão n elevado a 1 sobre n. Então, sempre eu vou construir essa ideia.
a sequência auxiliar utilizando o ln, a função real sendo exponencial, porque a função ela consegue inverter o que você fez com a sequência, tá? Então, isso daqui é igual à minha sequência lá original. Então, calcular o limite da sequência n é a mesma coisa que calcular o limite, né, da função f aplicada em Bn, e aí eu uso lá o teorema da aula passada, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou me concentrar em calcular o limite da Bn. Então, quem é o limite da Bn? Limite da sequência auxiliar Bn é o limite do ln de n elevado a 1 sobre n. E aí, todo logaritmo elevado a exponencial, você pode cair com o expoente, então vai ficar limite de ln caiu 1 sobre n. Isso daqui é o primeiro exemplo que a gente usou L'Hopital, né? A gente calculou o limite de ln sobre m é zero. Então, eu já calculei aqui, isso aqui é igual a zero. E agora, para calcular o limite da n, que é a sequência original que a gente quer encontrar, basta eu calcular f de zero. Quem é f? Função exponencial. Exponencial de zero é igual a 1. Tá? Pode parecer um pouco complicado essa manipulação algébrica, só que ela é sempre recorrente. A gente sempre vai fazer o mesmo esquema. Olha só no próximo exemplo. No próximo exemplo, a mesma ideia. Então, eu tenho o meu AN e você tem uma expressão um pouco complicada, porque quando o n tende para o infinito, o x aqui ele é um número, tá? Ele não é uma variável. O limite vai ser escrito na variável n que está tendendo para o infinito. Então, isso aqui é um número, né? Imagine que é 1. Então, quando o n tender para o infinito, essa expressão, como o numerador é uma constante, vai tender para zero, e o expoente vai tender para o infinito, eu vou ter uma determinação do tipo 1 elevado a infinito. E aí a gente precisa tentar manipular para poder usar L'Hopital. Então, a gente vai construir uma sequência auxiliar Bn, que é o ln do termo AN, e uma função real, que é a exponencial, para poder reverter, né, o que a gente fez no Bn. Então, quem é o meu Bn? Meu Bn é o ln de 1 mais x sobre n elevado a n. Aqui eu vou conseguir derrubar o expoente. Quando eu fizer a minha composição, f de Bn, eu vou ter a exponencial do logaritmo, ou seja, cancela, e fica exatamente o meu AN. Você vê que é exatamente a mesma manipulação que eu fiz no exercício anterior. Então, o que eu vou fazer? Limite do meu AN vai ser limite da f de Bn, passo o limite para dentro da função, vou me concentrar no limite da Bn, que aí depois eu calculo só a imagem da função real. Então, limite da Bn. Limite da Bn vai ser o limite de ln de 1 mais x sobre n elevado a n. Aqui eu vou optar por escrever n tendendo ao infinito, tá? Porque pode confundir vocês por causa desse x. E, de novo, o x é um número. Pensa que ele é 1, tá? Ele está fixo. E aí eu vou usar o mesmo argumento. Então, posso derrubar o n usando propriedade de logaritmo. Por isso que a gente está usando logaritmo exponencial, tá? Por causa dessa propriedade de o expoente sair e cair aqui na frente do logaritmo. Então, vai ficar n ln 1 mais x sobre n, quando o n tende ao infinito. Quando o n tende ao infinito, essa expressão tende a zero, eu tenho um ln de 1, que é zero. Quando o n tende ao infinito, esse n que está na frente tende ao infinito. Então, eu tenho uma determinação do tipo 0 vezes infinito. 0 vezes infinito é uma determinação que a gente já aprendeu a manipular. Como é que a gente aprende? Como é que a gente manipula 0 vezes infinito? Nesse exemplo aqui, ó, né? Basta eu reescrever o meu denominador. Então, vou reescrever esse limite. Vai ficar limite, n tendendo ao infinito, ln 1 mais x sobre n, dividido por 1 sobre n,
ok? Agora sim, ó, quando o n tende ao infinito, essa expressão vai tender a zero. Quando o n tende ao infinito, essa expressão também vai tender a zero. Então, eu tenho 0 sobre 0, posso aplicar L'Hopital. Só que eu não consigo derivar a sequência, né? Não consigo derivar a sequência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever esse limite usando o teorema, primeiro teorema da aula de hoje. Eu preciso de função para poder derivar. Então, vou reescrever o meu ln e no lugar do n, eu vou colocar uma variável análoga real. A variável que eu vou escolher aqui é y. Por que eu escolhi y? Para não confundir com o x. O x, de novo, ele é fixo. Depois que eu reescrevi em forma de função, agora eu derivo L'Hopital. Então, derivando, vai ficar derivada do numerador. Derivada do numerador, eu tenho um ln. Então, vai ficar derivada ln é 1 sobre 1 mais x sobre y. Vezes a derivada que está dentro. A derivada que está dentro, em y, vai ficar menos x sobre y ao quadrado. De novo, o x é uma constante. Dividido por a derivada de 1 sobre y, menos 1 sobre y ao quadrado. Ok? Então, cancelando os y aqui, vai ficar o seguinte. Limite y tendendo ao infinito, 1 sobre 1 mais x sobre y, cancela esse y quadrado com esse y quadrado, o sinal com sinal, sobrou x, tá? Quando o y tender ao infinito, o x é fixo aqui no denominador, isso aqui vai tender a zero. Essa expressão como todo vai tender a 1, 1 vezes x, o x é fixo, resposta final, x. Descobri quem é o limite da minha bn. Para descobrir quem é o limite da minha n, basta eu pegar o x e aplicar na função. Que função? Exponencial de x. Quando eu fizer x aplicado na função exponencial de x, a resposta vai ser exponencial de x, tá? Então, conclusão, vou fazer a conclusão aqui em cima, tá? Conclusão, limite da n tendendo ao infinito, é a f aplicado no limite da bn, que eu encontrei que é x, que é a minha própria função f de x, resposta final, exponencial de x, ok? E para fechar a aula de hoje, a gente vai trabalhar com uma sequência que é uma sequência diferente, porque foge da ideia nossa que a gente sempre tem de funções associadas à sequência. Tá? Essa sequência ela é especial porque ela tem a definição de fatorial. Tá? Então, para quem não sabe, o fatorial ele é um cálculo matemático muito utilizado, principalmente em análise combinatória, que é uma área da matemática. Só que ela vai aparecer aqui na forma de sequência. Então, o que é um n fatorial? N tem que ser um número natural, tá? Então, n fatorial é n vezes n menos 1, vezes n menos 2, até chegar em 3, 2, 1, tá? Então, por exemplo, se eu quiser fazer o cálculo do quarto fatorial, né? Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Essa é a definição. Então, fica lá, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 4, 24, tá? Isso vai aparecer no denominador da minha sequência. Essa sequência, ela é um pouco complicadinha para entender, porque a gente tem que utilizar o teorema do confronto em um monte de argumentos matemáticos, tá? O que eu quero que vocês façam nessa sequência? Eu quero que vocês acompanhem o raciocínio que eu vou fazer, tá? Mas eu não vou exigir de vocês que repliquem esse raciocínio, tá? Eu quero justificar o porquê a gente sempre vai usar essa sequência usando o resultado final, né? O limite, tá bom? Então, como é que a gente vai construir esse cálculo? Né? Por incrível que pareça, esse cálculo vai nos mostrar que esse tipo de sequência consegue ser superior ao crescimento de uma função exponencial, tá? Então,
daqui um pouco eu faço um comentário sobre isso. Primeiramente, vamos entender. O x ele é fixo, então, igual ao exemplo anterior, vamos imaginar que ele seja um número fixo, um 2, por exemplo. Imagina que ele é um número 2, tá? E aí eu vou usar um teorema do confronto. Por quê? Ao analisar essa expressão, né, se ela tender para o mesmo resultado que essa expressão, eu consigo concluir que a expressão do meio também tende para esse mesmo valor. Como é que eu montei essa inequação? Tá? Primeira coisa, como é que eu montei a inequação? Eu montei essa inequação exatamente como eu tinha feito com a minha sequência geométrica, tá? Então, a única diferença dessa expressão para a expressão de cima é que eu dividi por n fatorial em todos os lados da inequação, tá? Então, por que essa inequação é satisfeita? Justificando porque a mesma inequação, né, um pouquinho trocando as letras aqui, que a gente já justificou que ela é sempre satisfeita, tá? Então, estou usando já um argumento que a gente já utilizou lá no teorema do confronto para sequência geométrica, tá bom? Vamos olhar agora para essa sequência em particular, né? Uma sequência um tanto quanto diferente. O que a gente vai fazer? A gente vai começar o nosso argumento pensando da seguinte forma. O n ele vai tender para o infinito, certo? Então, eu vou fazer aqui a reta real para ilustrar bem como é que vai ser o raciocínio. Então, eu estou aqui com a minha reta real, tá? O n ele vai tender para o infinito. Então, imagine que o n ele seja grande, um número grande qualquer. Para começar o raciocínio, eu vou pegar um número natural menor do que n, tá? Eu vou chamar ele de m maiúsculo, tá? E esse m maiúsculo, eu não vou pegar ele aleatório. Eu vou pegar ele de tal forma que ele seja maior que o módulo de x. Lembra que eu falei que o x ele é uma constante? Né? Então, eu vou pegar ele sendo maior do que o módulo de x. Tá? Então, a gente só está trabalhando aqui com números positivos. Né? Então, o x ele é fixo. Vou recapitular aqui, né? Esse x é fixo. Tá? O que eu fiz foi pegar um número natural mzão. Daqui a um pouco eu vou explicar o que esse mzão vai fazer, tá? Então, eu peguei o mzão. Então, tomando mzão natural maior, estritamente maior que o módulo de x, tá? Primeira coisa, temos, vou usar essa equação, passa aqui o m dividindo o módulo de x, então vai ficar módulo de x sobre mzão menor do que 1, tá? Eu dividi em ambos os lados da equação por m, que é um número positivo. Essa é a primeira ideia que eu quero que vocês entendam, tá? Para que eu peguei esse m? Eu peguei esse m para poder estudar essa expressão à direita, tá? Como é que eu vou estudar a expressão à direita? Olha só. Daí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o módulo de x elevado a n sobre n fatorial. E a primeira coisa que eu quero convencer vocês é que isso daqui é um número positivo, tá? Como é que eu vejo que isso aqui é um número positivo? Já vi aqui que o módulo de x, ele é um número positivo. Estou elevando a um número natural, vai continuar positivo. Dividido por n fatorial, vai continuar positivo. Então, a primeira coisa, essa equação aqui já é satisfeita, tá? Vou construir agora e tentar entender como é que funciona essa expressão, tá? Como é que funciona essa expressão? Essa expressão é o seguinte, o numerador, módulo de x vezes módulo de x, aí vai fazendo módulo. Módulo de x vai aparecer aqui, multiplicando. Daqui um pouco eu vou mostrar para vocês por que eu estou fazendo isso. Multiplicando, módulo de x. E isso daqui está aparecendo, essa multiplicação, em n fatores. Tá? Isso aqui eu tenho n fatores. Por que eu tenho n fatores? Porque está elevado a n, né? Por isso que eu tenho n fatores. No denominador, olha o que vai acontecer. Né? Eu estou pegando esse nzinho e daqui um pouco eu vou fazer ele tender para o infinito. Né? Então, eu estou pegando esse nzinho e estou calculando um n fatorial. Então, vai ficar n vezes n menos 1 vezes n menos 2, n menos 3. Né? E aí eu vou calculando, sempre subtraindo uma unidade, até chegar nesse meu nzão, que ele é um número natural menor do que o meu n. Então, se ele é
menor do que o meu n, vai acontecer um momento, né, que eu estou regredindo aqui em números naturais, sempre diminuindo uma unidade, vai chegar um momento que eu vou alcançar esse m. Então, ele vai aparecer aqui, ó, m, e aí vezes o próximo vai subtrair uma unidade, m menos 1, e vai continuar multiplicando, multiplicando, até chegar no meu 2, 1, igual aconteceu aqui. Tá? Então, a primeira coisa, o que é isso aqui? Eu estou fazendo exatamente o que está denotando essa expressão, tá? E, de novo, aqui embaixo também tem n fatores, da mesma forma que tem em cima, porque você tem n fatorial, ok? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa expressão e vou criar uma inequação nela. A inequação que eu vou construir é da seguinte forma. Olha só, inequação. No numerador, eu não vou mexer em nada. Então, continua lá do mesmo jeito. Módulo de x vezes módulo de x, módulo de x, módulo de x, n fatores. Numerador, não mudei nada, tá? Eu vou mudar no denominador, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer da seguinte forma, de trás para frente. O 1 eu vou manter, o 2 eu vou manter, eu vou mantendo, até chegar no meu m menos 1, né? M, tá? Só que agora, ao invés de eu começar a crescer os números naturais aqui, que é o que está acontecendo partindo do 1 até o n, quando eu chegar no m, a partir do mzão, eu sempre vou colocar mzão, tá? Então, eu estou substituindo no lugar desse n, que é maior do que o mzão, pelo meu valor menor m. No lugar do n menos 1, também estou colocando m. E por aí vai. Antes da gente continuar a conta, vamos ver se isso aqui funciona? Vamos dar uma paradinha aqui na conta? Vamos ver se isso aqui funciona, tá? Vou imaginar aqui que o módulo de x, ele é igual a 4, tá? Vou imaginar aqui que o meu n natural, ele é 5, tá? E o meu m maiúsculo, ele é 3, tá? A primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é que isso aqui funciona, tá? Então, vou reescrever a equação. Então, eu tinha 0 menor ou igual que módulo de x elevado a n sobre n fatorial. E aí eu substituo, né? Isso aqui é, no módulo de x eu tenho 4, tá? No n eu tenho 5. No mzão não aparece por enquanto, né? Então, nzinho vai ser 5 fatorial, tá? Se eu for reescrever essa expressão, abrindo ela, as multiplicações, eu tenho o seguinte. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 5 fatores, dividido por 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o 5 fatorial, ok? Quem é o meu mzão? Meu mzão é o 3. Ele tá aqui, ó. E sempre é menor do que nzinho, tá? Então, o que eu fiz nessa minha inequação? Primeiro, numerador igual, não mudei nada. No denominador, eu vim crescendo 1, 2, 3, e quando eu cheguei no meu mzão, eu substituí todos os números depois dele por 3. Então, no lugar do 4, eu coloquei 3. No lugar do 5, eu coloquei 3. Vocês concordam comigo que essa inequação ela vai ser satisfeita sempre? Né? Por que ela sempre vai ser satisfeita? Uma forma de você ver, né? Se eu pegar o 4 e dividir por 5, ele é um número menor do que eu pegar o 4 e dividir ele por 3. Se eu pegar o 4 e dividir ele por 4, que daria 1, né? Ele é um número menor do que se eu pegasse o 4 e dividisse por 3. Né? O 4 dividido por 3 dá um número maior do que 1. Não preciso fazer a conta, mas dá maior. E a partir daqui, seriam os números iguais. Ou seja, o número à direita, eu sempre estou acrescentando, no lugar do denominador, uma divisão que acaba aumentando o número. Por isso que eu consigo justificar essa equação. Tá? Então, só para vocês entenderem bem. Voltando, vamos voltar para essa expressão aqui. Então, voltando. Como é que vai ficar agora? Eu vou pegar essa expressão à direita e eu vou escrever da seguinte forma. Aqui eu tenho n fatores, então eu tenho módulo de x elevado a n do mesmo jeito. No denominador, você nota o seguinte. Daqui para frente,
eu tenho m fatorial, porque é m vezes m menos 1, m menos 2, e por aí vai até 2 vezes 1. Então, no meu denominador, eu tenho m fatorial, m maiúsculo fatorial, tá? O que sobrou daqui? O que sobrou desse resto aqui? Primeira coisa, todos esses fatores são iguais, é m maiúsculo. Então, já vou colocar aqui, m maiúsculo. Só que quantos fatores que eu tenho aqui? Note que, ao todo, eu tinha n fatores, nzinho, né? Só que eu tirei essa quantidade de fatores. E essa quantidade de fatores, né, você pode usar os números para contar. 1, 2, 3, até chegar no m maiúsculo. Então, aqui eu tenho m maiúsculo fatores, né? De um total de nzinho fatores. Então, o que sobrou aqui? Nzinho menos mzão. Então, vai ficar aqui nzinho menos mzão. Fazendo nzinho menos mzão, né, eu posso agora dar uma melhorada nessa equação. Então, ela vai ficar o seguinte. Eu posso pegar essa subtração aqui, mzinho elevado a n menos mzão, e subir o expoente com sinal positivo. Então, eu posso fazer assim, módulo de x elevado a n, dividido por m elevado a nzinho, vezes, vou deixar aqui o m fatorial, e aí eu subo o mzão elevado a mzão, né, trocando o sinal, ok? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, isso daqui, né, como não tem nenhuma expressão em n, que é o que eu vou fazer tender ao infinito agora, isso aqui é uma constante. Tá? Então, isso aqui é uma constante qualquer. Chamei de k, tá? Então, a expressão toda ficou k módulo de x elevado a nzinho, dividido por mzão elevado a nzinho. Ou k módulo de x elevado a nzinho, dividido por n. Posso escrever assim também, tá bom? E, por fim, vai ficar o seguinte. Então, o limite dessa expressão, tá? Vou calcular essa expressão, k módulo de x sobre m elevado a n tendendo ao infinito, tá? Isso é igual a constante sai, e aí eu tô calculando esse limite aqui, ó. Tá? Professor, que limite que é esse? É um limite que a gente já estudou. Você nota o seguinte, que o que está aparecendo aqui, módulo de x dividido por m, é uma constante, porque a gente fixou o x, a gente fixou o mzão, e essa divisão, ela é menor do que 1. Então, eu posso reescrever essa expressão, k aqui fora, da forma que a gente já estudou, r elevado a n. Isso aqui é uma geométrica, porque a base é menor do que 1, e a gente já estudou a geométrica, né? A geométrica, se a base é menor do que 1, converge e vai para 0. Então, essa expressão deu 0. Finalmente, o que eu concluí? Que o lado direito do meu teorema do sanduíche está tendendo para 0. Então, isso tende para 0. Se isso tende para 0, essa expressão à esquerda está tendendo para menos 0, ou seja, 0 também. E aí eu concluo que o centro também vai tender para 0. Tá? Então, é um argumento matemático bem mais elaborado que as sequências anteriores. Tá? Então, finalizando, deixa eu escrever aqui numa folha separada. Finalizando, vai ficar como limite, né? Ficou limite do módulo de x elevado a n sobre n fatorial é igual a 0. Né? Isso é igual também o limite do sinal negativo, porque é só tirar o sinal para fora do limite, né? Que dá 0 também. Então, teorema do confronto, limite de x elevado a n fatorial também vai ser 0. Lembra que eu falei para vocês que isso aqui mostra
como é que o crescimento do fatorial é maior que o crescimento da função exponencial, lembra que o x é fixo, né? Se eu fizer o x sendo um número neperiano, vamos pegar um número neperiano que é mais fácil. Se eu pegar um número neperiano, eu tenho um análogo dele nas funções reais. Eu sei como é que é o crescimento da função exponencial, tá? E do nosso intuito matemático lá do cálculo 1, a gente sabe que sempre que você tem um denominador tendendo ao infinito mais do que o numerador está tendendo ao infinito, né, esse limite dá zero, e isso mostra que o crescimento do denominador é superior ao crescimento do numerador, tá? Então, aquilo que eu tinha afirmado inicialmente, a gente consegue argumentar matematicamente aqui agora. E, por fim, uma última definição dessa parte de sequências especiais é a questão de uma sequência por recorrência, tá? Aqui não há novidade, vocês já aprenderam uma sequência por recorrência, só não sabia que tinha esse nome, tá? Então, o que é uma sequência por recorrência da definição? É quando você consegue construir o termo geral a n em função de termos anteriores, tá? Então, exemplo, sequência de Fibonacci. É uma sequência muito utilizada na computação, vocês provavelmente devem ter estudado. Como é que é a sequência de Fibonacci? Você tem um primeiro termo da sequência, que é 1. O segundo termo da sequência também é 1. E aí, como é que você obtém um terceiro termo da sequência? Sempre somando os dois anteriores. Então, o A3 vai ser 2. O A4, eu somo o A3 com o A2, vai ser 3. Se eu quiser escrever o A5, quem é o A5? É o 5, né? Porque é 3 mais 2. E assim sucessivamente. Então, se eu chegar lá no meu enésimo termo, eu sempre somo os dois anteriores. Então, quem é o meu AN? É o anterior, AN menos 1, menos o anterior do anterior, né? Que é o AN menos 2. Né? Quem que seria o meu AN mais 1? É o anterior AN mais o meu anterior do anterior, né? AN menos 1. Então, qualquer uma das duas expressões consegue descrever quem é a sequência de Fibonacci, tá? Esqueci de escrever o nome aqui. Fibonacci. Tá? Só que aí é necessário você descrever a partir de qual n. Então, se você faz n igual a 2, vai ficar A3 igual a 2 mais A1, que aí você já obtém o seu primeiro termo da sequência, tá? Isso é uma sequência por recorrência, tá? Eu peço para que você se atente na apostila, que se eu não me engano, eu errei a equação lá na apostila. É maior ou igual e não estritamente maior. E, finalmente, a gente fecha a nossa ideia de sequências, tá? Então, na próxima aula, a gente retoma com a ideia de séries. Até mais, pessoal!